Olha, o presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o projeto que prevê a suspensão de 6 meses para os deputados que impedirem o funcionamento da atividade legislativa. A reportagem é de Lucas Martins. O projeto apresentado pela mesa diretora altera o regimento interno da Câmara dos Deputados, punindo parlamentares que impedirem o funcionamento das atividades legislativas. A proposta, se aprovada, prevê a suspensão imediata de quem fizer obstrução física para impedir a abertura de sessões plenárias e outros trabalhos na casa. Na justificativa da resolução, a mesa diretora afirmou que os recentes e graves episódios de ocupação da mesa do plenário desta casa, assim como de confrontos físicos entre parlamentares, são manifestantes incompatíveis com a dignidade do mandato e com os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. Nós vamos designar um relator que poderá negociar o texto. Essa é uma ideia inicial. Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há dessa presidência e da mesa da casa ao apresentar esse projeto é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos estranhos que chegamos a ter aqui acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. Então, por isso que essa presidência capitaneou junto à mesa a apresentação dessa urgência. A proposta é uma resposta aos parlamentares da oposição que ocuparam a mesa diretora no início do mês, cobrando a votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A ocupação durou mais de 30 horas, atrasando o início do semestre legislativo. O texto também alega que, em casos como esses, não há tempo hábil para aguardar a tramitação de representações por quebra de decoro, altamente prevista no regimento interno da Câmara, e pede modificações que permitam uma resposta mais eficiente aos que impedem o andamento dos trabalhos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, retomou a discussão de uma proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção a parlamentares. O texto foi apresentado em 2021. Na época, foi uma reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Naquela época, a PEC chegou a ser, inclusive, levada ao plenário, mas não foi votada. E agora, em meio à pressão de lideranças da casa, Hugo Motta determinou a escolha de um novo relator para a proposta, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Mais um giro com os nossos comentaristas sobre esses dois temas, essas duas discussões na Câmara dos Deputados. Nelson Kobayashi e a Dora Kramer também chegando. Dora, são dois os pontos. Primeiro, o presidente da Câmara fala na punição dos parlamentares que fizeram o motim, só que, de outro lado, a discussão sobre medidas para amenizar punições a parlamentares. Há alguma inconsistência nisso ou são coisas diferentes? Olha, eu vou falar sobre esse assunto, porque essa PEC que amplia a proteção dos parlamentares, eu não sei o que é, e não está explicado se é a tal da PEC da blindagem, a antiga PEC da blindagem, se é aquela que obriga a Câmara, o Congresso a dar o aval para ações no Supremo, então não sei o que é, então não vou falar sobre isso. Sobre essa ofensiva e essa nova proposta, um projeto de resolução. Agora, primeiro que eu duvido que passe, tá? Que tem o apoio do conjunto da casa, da Câmara. Segundo lugar, se passar, é uma espécie não, é um remendinho muito do mal feito e não inclui os rebeldes de agora, o motim, porque esses já estão com a corregedoria, esses casos já estão com a corregedoria. De lá vão, depois de 50 dias úteis, agora deve ter uns 40 pela frente só, serão transferidos para o Conselho de Ética e lá vão ficar em banho-maria. Então, essa nova resolução, esse projeto de resolução, não abarcaria esse pessoal. E também não aqueles casos, outros, milhares, que a gente vê todos, milhares também não, dezenas, que a gente vê todo dia de ministros sendo afrontados nas comissões, de briga de parlamentares. Então, sabe o que está aparecendo? Uma satisfação, um jeito para tornar o ambiente mais favorável ao que vem por aí. E o que vem por aí
é uma punição muito da leve, muito da branda, para aquele pessoal que tomou de assalto durante 30 horas os plenários da Câmara e do Senado. Dos senadores ninguém está falando, inclusive, e senadores que se acorrentaram à mesa diretora dos trabalhos. Então, isso aí foi um jeitinho que o Hugo Motta deu para, daqui para frente, instituir um rito sumário pelo qual a mesa poderia encaminhar as punições. Ora, se o conjunto da casa vai aceitar isso, mas não vai mesmo. E se aceitar, vai ser como produto do que não tem outra palavra. É um conchavo, é um remendo, é uma maneira de praticamente perdoar o pessoal que fez o motim do começo do mês. Ô Dora, para esclarecer então a nossa audiência, né, sobre esse outro projeto, e eu vou pedir o comentário também do Kobayashi, o parlamentar não pode ser afastado do mandato por decisão judicial. Pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, mas deve ficar sob custódia da Câmara, no caso de deputado, ou do Senado, se for senador, até que o plenário decida se mantém ou não a prisão. E não pode ser responsabilizado civil nem criminalmente, é o que a Dora falou. A Dora matou a charada, é a PEC da blindagem, em discussão no Congresso Nacional, que eles tentam ressuscitar o que tinha sido colocado em 2021. Eu te pergunto, Kobayashi, isso é algo que pode ter algum sucesso de tramitação? Pode esbarrar na justiça também futuramente, se o Congresso como um todo aprovar? Tiago, isso pode esbarrar numa inconstitucionalidade, né? Que é justamente pela separação dos poderes. O Poder Judiciário tem o poder de determinar a responsabilidade civil, penal, de quem quer que seja, inclusive de parlamentares. A questão é que o que já está na Constituição, se valesse, se fosse aplicado, seria suficiente. O parlamentar, ele tem a sua possibilidade de falar sobre o que quiser com a imunidade que consta do nosso texto constitucional. E, às vezes, isso não é levado a efeito nas decisões judiciais. O parlamentar só pode ser preso em flagrante delito, por crime inafiançável. Não pode ser preso preventivamente. É o que também tem na Constituição e, mesmo assim, também não é cumprido como deveria. Então, se o texto constitucional valesse como já está escrito, seria o suficiente. Em relação à possibilidade de o Poder Legislativo dar aval, endossar, ter que carimbar as decisões vindas do Judiciário, é nitidamente um projeto inconstitucional que vai esbarrar em uma provocação ao Supremo, e o Supremo vai dizer que é inconstitucional, e a corda vai se esticando e a tensão aumentando o tempo todo. É o que vai se desenhando, se isso for adiante. Claro. Quer arrematar, Dora, agora com as informações? Não, se é a PEC da blindagem, eu concordo com o Kobayashi. Acho que já tem, os instrumentos já estão aí na Constituição, mas, mesmo assim, não estando, o pessoal que eu chamo os deputados e senadores, sempre esse pessoal há por bem reforçar esse tipo de proteção. E eu não duvido que passe na casa, mas duvido muito que passe pelo Supremo.